Vamos para as componentes vetoriais. Um pouco mais cedo na nossa aula, eu falei sobre a importância de podermos representar ou podermos conhecer num sistema de coordenadas, e aqui nós vamos utilizar um sistema de coordenadas cartesianas em duas dimensões, o eixo x, y. É importante conhecer a posição dos extremos do vetor. Eu posso ter, nesse primeiro ponto, uma abscissa que eu chame de xa e uma ordenada que eu chame de ya, enquanto que a extremidade, a ponta do vetor, pode estar associada a uma abscissa xb e a uma ordenada yb. Bom, isso é útil porque você pode tomar o vetor como uma composição de dois outros vetores. Eu posso querer saber o quanto o vetor A se deslocou para a direita e o quanto ele se deslocou para cima. Observe que o vetor A, que é o vetor que eu estou utilizando como referência, ele tem uma inclinação para a direita e para cima. Então eu posso saber quanto esse vetor A andou no sentido à direita e quanto ele andou para cima. E o quanto ele andou para a direita é justamente a diferença xb menos xa, o que em outra oportunidade nós já discutimos, que é o ΔX. E ele andou para cima, a diferença entre YB e YA, aquilo que chamamos de ΔY. Posso então representar esses deltas como sendo vetores. O vetor A andou esse tanto para a direita e o vetor A andou este tanto para cima. Se eu tenho dois vetores como esses dois, este e este, eu posso somar esses dois vetores através da regra do paralelogramo, fazendo aqueles transportes de um vetor de uma posição para outra posição, sem alterar, entretanto, o tamanho dele nem a orientação. Eu vou chamar esse vetor de AY, porque é o quanto A se deslocou na direção do eixo Y. E eu vou chamar esse outro vetor de AX, porque corresponde ao quanto o vetor A se deslocou ao longo do eixo X. Eu tenho essa configuração quando eu transporto o vetor AY para o outro lado. Deixa eu fazer essa indicação aqui. Eu transportei o vetor AY para esse lado. E aqui formei um triângulo retângulo. Daqui decorrem algumas características interessantes. Primeiramente, o vetor A ele pode ser compreendido como sendo uma soma de dois outros vetores, que eu chamei de AX e AY. E esses vetores AX e AY vêm justamente a serem as componentes vetoriais do vetor A. Em outras palavras, as componentes de qualquer vetor, os componentes vetoriais de qualquer vetor são vetores que indicam o quanto ele se deslocou no sentido de um eixo do sistema de coordenadas e o quanto ele andou no outro eixo. Todo vetor tem uma orientação. E essa orientação ela pode ser discriminada através do ângulo de inclinação em relação ao eixo X, que geralmente é a referência para a gente observar a inclinação. Esse ângulo eu chamo de θ, ou dou a letra que eu achar por bem, alfa, beta. Geralmente uma letra do alfabeto grego é utilizada para representar
para designar ângulos. Então esse ângulo θ aqui vai me dizer a inclinação do vetor. Se a inclinação do ângulo for 90, se a inclinação do vetor for 90 graus, então ele está coincidindo perfeitamente com a vertical. Se a inclinação for 0, ele está coincidindo perfeitamente com a direção horizontal. E nesses casos, quando o vetor está perfeitamente na horizontal ou perfeitamente na vertical, uma das componentes dele morre. Um vetor na vertical não tem componente horizontal. Um vetor perfeitamente na horizontal não tem componente vertical. É fácil entender isso, né? Qual é a altura desse vetor AX? 0. E qual é a largura do vetor AY? Também 0. E aí surge esse triângulo retângulo que nos traz umas situações bem interessantes do ponto de vista das razões trigonométricas que envolvem o ângulo θ. Quais são essas razões que podem ser extraídas daqui? O seno e o cosseno do ângulo θ. O que seria o seno de θ? O seno é definido como sendo o cateto oposto sobre a hipotenusa, enquanto que o cosseno é o cateto adjacente ao ângulo de referência sobre a hipotenusa. O cateto oposto é o que está naquela extremidade. O cateto adjacente está pertinho do ângulo. Seno de θ vai ser AY, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é A. E neste momento eu estou tratando do módulo dos vetores. Por isso eu não vou colocar o símbolo de vetor. Eu quero saber se existe uma relação matemática, uma relação numérica entre esses vetores. É isso que eu estou tentando extrair daqui. Então, o seno de θ é AY sobre A, enquanto que o cosseno de θ é igual a AX, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é A. A partir daqui, eu posso observar apenas quem são AX e AY. Isolando AX, eu faço A vezes cosseno de θ. Então, AX é igual a A vezes cosseno de θ. Enquanto que, de forma análoga, AY é igual a A vezes seno de θ. Então, essa é a fórmula de relacionar as componentes vetoriais de um vetor com o seu ângulo. Evidentemente, eu preciso conhecer também qual é o valor do vetor para determinar essas componentes, né? A x e a y são determinados a partir do conhecimento do vetor que os gera, multiplicado ou pelo cosseno do ângulo ou pelo seno do ângulo, a depender de qual componente vetorial eu queira determinar. Além do seno e do cosseno, eu posso observar também a tangente. Então, tangente de θ também está relacionado com a inclinação. Quanto maior for a tangente do ângulo, maior é a inclinação. E a tangente de um ângulo é definida como sendo o cateto oposto sobre o cateto adjacente do triângulo retângulo montado sobre esse ângulo. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. E percebe-se que o cateto oposto é AY, enquanto que o cateto adjacente é AX. Então, tangente de θ é AY sobre AX.
Desse modo, então, eu posso calcular a inclinação desse vetor, calculando a tangente desse ângulo. E a tangente desse ângulo é o vetor AY sobre o vetor AX, o módulo desses vetores, melhor dizendo. E, por fim, eu posso querer saber o tamanho do vetor. Como determinar o comprimento do vetor? A partir da consideração de que esse triângulo é um triângulo retângulo. Algo chamado Teorema de Pitágoras, uma relação matemática chamada Teorema de Pitágoras, em que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual ao cateto 1 elevado ao quadrado mais o cateto 2 elevado ao quadrado. Estou aproveitando o triângulo aqui já formado. Isso é originado a partir de uma soma vetorial. A soma vetorial eu já determinei aqui. Essa expressão me dá a soma vetorial dos dois vetores que são componentes que geram o vetor principal. Eu posso entender como o vetor principal que gera as duas componentes. Bora calcular o módulo. Eu vou trabalhar apenas com o valor numérico aqui, portanto eu não estou colocando o símbolo de vetor. Vou trabalhar com o módulo do vetor. Eu tenho duas possibilidades aqui de trabalhar com essa simbologia. Ou eu posso colocar o vetor e duas barras paralelas para representar o módulo, o valor numérico, ou simplesmente abandonar este símbolo. E quando eu faço isso, naturalmente eu estou tratando de número, tratando de módulo. E para finalizar aqui o nosso processo, se eu elevo ao quadrado o A, eu calculo a raiz quadrada da soma dos módulos de AY e AX ao quadrado. Portanto, isso que eu acabo de escrever é o módulo do vetor A. Se eu quiser saber o tamanho do vetor A, basta eu calcular a raiz quadrada do quadrado da soma das duas componentes, utilizando o bom e velho Teorema de Pitágoras.